Legal. E aqui também, Vila Rica, né? Sede não, foi onde aconteceu lembrando que Ouro Preto foi, né, a primeira capital, capital, a capital oficial, né? Primeira capital oficial pela coroa portuguesa a partir de 1721. Vai ser a capital até 1897, quando é feita a transferência para Belo Horizonte. A cidade possui um conjunto arquitetônico de 13 igrejas e 7 capelas. Tá? Lembrando que Ouro Preto, no século XVIII, chegou a ser considerada a maior vila em população das Américas. Que é mais de 120 mil habitantes, né? Lembrando, né, Nova York e Londres, nesse período, tinha uma população de 55 mil habitantes. Só em Vila Rica, entre 120 mil a 180 mil habitantes. Então tinha que ter igreja para atender todas as classes sociais que aqui viveram. Bancos pobres, negros, mulatos, pardos, classe média, ricos, intelectuais e daí para frente. Essa aqui era dos negros, Essa né? aqui é dos pretos. Dos pretos. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Show de bola. Nosso guia falou que é raro essas capelinhas estarem abertas. Essa aqui é a Capela do Bonfim. Nossa Senhora do Pilar. É bom lembrar, né, que todo determinado local, para ter, né, como já comentei, uma capela e uma igreja, tinha que ter uma capela, né? E na realidade, onde se tem hoje esta igreja, antes tinha uma pequena capela, datada de 1699, só que devido ao crescimento da população, crescimento da Irmandade, vai ter a necessidade de se ampliar esses templos. E no caso aqui da Igreja do Pilar, o que eles vão fazer? Eles vão manter aquela capela primitiva, vai fazer toda a construção em alvenaria em torno da capela. Logo após concluída, eles vão desmanchar e vai fazer a montagem interna da igreja. No entanto, o projeto, o desenho arquitetônico desta igreja é feito pelo Antônio Francisco de Pombal, tio do Aleijadinho, não tem nenhuma relação a ver com o Marquês de Pombal, tá, gente? Só que tem um porém, o barroco era como se fosse uma moda. À medida que se mudavam as suas características, eles tentavam acompanhar. Então, aonde em 1822, o frontispício da igreja, né, a fachada dela vai ser modificada, buscando o estilo rococó, mas se mantendo uma simplicidade do lado de fora. Tá? No entanto, ela é simples do lado de fora e ao entrar se tem uma grande surpresa. E a gente vê que logo na entrada dessas igrejas barrocas havia esse átrio com essa porta, a porta corta-ventos, que a gente depois vai falar um pouco mais sobre ela. Mas as igrejas do barroco, elas eram muito esplendorosas, muitas curvas, muitas formas, não havia nenhuma parede sem nenhum tipo de detalhe, tudo era aproveitado. As colunas, os púlpitos, anjos, muitos santos, ou seja, eram igrejas muito ricas. E nessa igreja em particular foram utilizados mais de 400 quilos de ouro justamente para revestir essa madeira. Essas esculturas eram feitas em madeiras, depois eram recobertas com uma espécie de barro e depois o ouro, as folhas em ouro eram aplicadas. A gente tinha esses púlpitos, tinha um altar com a Nossa Senhora do Pilar e tinha também essas imagens, santos de roca que chamam, que são articulados para diminuir o peso durante as procissões, né, para as pessoas não carregarem muitos pesos. Essas imagens elas tinham essas articulações. E nos altares dessas igrejas barrocas também havia essas pinturas. Nesse caso da igreja Nossa Senhora do Pilar, eram pinturas representando as estações do ano, o outono, a primavera, o verão e o próprio inverno. Então eram igrejas muito ricas e muito impressionantes. A gente aqui em Fortaleza tem pouca arte barroca. No Nordeste a gente vai ter muito barroco em Olinda, em Salvador, mas aqui em Fortaleza a gente tem muito pouco. Essa aqui é a igreja do Pilar, ó. Ela foi projetada e construída pelo Antônio Francisco de Pombal, que não tem nada a ver com o Marquês de Pombal não, mas era tio do Aleijadinho. Mas essa igreja tem coisas fantásticas lá dentro. É barroca, né? Que é um estilo da Itália. A igreja estava começando a perder fiéis e a igreja antigamente era lisa, limpa, né? Então eles começaram a decorar bastante a igreja, cheia de formas redondas e tal, arredondadas, boleadas, que é o barroco, né?
E os artistas aqui tiveram muita liberdade para fazer o que queriam, assim, de obras de arte sacras, né? Então tá muito bonita mesmo essa igreja. Tratado para fazer o projeto da igreja e fazer a maior parte das obras aqui existentes. Só que ele, para fazer o projeto da igreja de São Francisco, ele se baseou nos fatos da vida de São Francisco de Assis, principalmente nas cruzadas que São Francisco participou na cidade de Lorena, na França, no período do século XIII. Então, baseados nesses fatos, o Aleijadinho vai pegar e vai fazer todo o frontispício da igreja parecendo um forte militar em homenagem a São Francisco de Assis. No entanto, ele põe a parte superior uma cruz bem diferente, uma cruz com duas hastes, que é chamada Cruz de Lorena, que é a cruz das cruzadas. Só que existe um detalhe interessante: se nós pegarmos aquela cruz e inverter a sua posição, nós temos uma espada medieval. Abaixo tem aquelas duas bóbadas, com representações de chamas, também está retratando uma arma medieval. Seriam aquelas pedras em chamas arremessadas por catapultas. Os dois pilares é como se fossem duas lanças. E ao lado das lanças ele coloca dois canhões. Acharam os canhões aí, gente? Aqui, ó, bem nas partes laterais, ó. Nós temos a cimalha, que é onde tem aquele telhadinho ali, ó. Aquela puxadinha ali são os dois canhões. Acharam agora? Olha a visão do artista, né, para o período. Ao mesmo tempo é a calha de onde cai a água da chuva. As torres seriam as guaritas e a redoma um elmo de guerra. O Aleijadinho inovou também na parte da arquitetura da igreja. Porque aonde se tem aquele medalhão, na parte arquitetônica é chamada de óculo, que é o auxílio da iluminação. Ele optou pela iluminação da igreja pelas partes laterais. Então ele fica com todo o frontão para ser trabalhado. Então no medalhão ele retrata a imagem de São Francisco de Assis, ajoelhado, recebendo as 5 chagas do corpo de Cristo. Abaixo ele põe uma coroa e abaixo da coroa a Virgem Maria sendo coroada. Na barra da saia dela ele retrata 2 braços cruzados, um vestido e um desnudo. O vestido de São Francisco, o desnudo de Cristo, que retrata a aliança de São Francisco a Jesus Cristo. Abaixo dos braços, uma coroa de espinho e as 5 chagas do corpo de Cristo. Unindo as 3 peças, os 2 braços cruzados, a coroa de espinho e as 5 chagas do corpo de Cristo, nós temos o brasão da Ordem Terceira Franciscana. Geralmente se fala o seguinte: para reconhecer obra do Aleijadinho, a primeira coisa que tem que fazer na igreja é chegar e procurar 3 cabeças de anjos no formato triangular, como está acima da porta, que estaria retratando seu nome: Antônio Francisco Lisboa. Mas existe um detalhe interessante: se esta é a assinatura do Aleijadinho, todas as igrejas trabalhadas no período do Brasil Colônia seriam feitas por ele. Porque todas as igrejas trabalhadas tanto no estilo barroco quanto no rococó, nós vamos encontrar essas 3 cabeças de anjos no formato triangular, porque está retratando a Santíssima Trindade. Na realidade, para reconhecer a obra do Aleijadinho através dos anjos, tem que se observar a fisionomia desses anjos, porque ele foi um artista que conviveu com vários públicos, com várias culturas, e ele retrata isso tudo na sua obra. Então o anjo do Aleijadinho, ele apresenta a bochecha inchada, um furo no queixo, nariz arrebitado, olhos esbugalhados, puxados, com características orientais, cabelo encaracolado, com um tupete à frente dando formato triangular. Aí sim será uma obra do Aleijadinho. Na realidade, esta é a obra da vida, é a obra-prima dele, não é a obra da vida, porque a obra da vida do Aleijadinho está na cidade de Congonhas, que são o conjunto dos 12 profetas, feitos em pedra sabão em tamanhos naturais, e as imagens da Via Cruz. Tá? No entanto, lá está a obra da vida dele e essa é a obra-prima. E a igreja... Aqui nessa igreja aqui, São Francisco, onde o Aleijadinho tem o negócio do pé rapado também, ó. Tinha que rapar o pé aqui para entrar, né? O Aleijadinho, ele foi portador de uma doença degenerativa
de até alguns anos era dado como ele foi portador da hanseníase, ele teria sido uma pessoa leprosa. Só que a medicina foi evoluindo, né? Então eles fizeram pesquisas nos restos mortais dele e descobriram que na realidade o Aleijadinho foi portador, na realidade, da artrite, tá? Mais agressivo, e da porferia, que é um tipo de reumatismo, né? Raríssimo. Sobre a data de nascimento dele, documentações fazem um equívoco. Documentação de batismo traz 1730 e o registro 1738. Filho de português com um africano. O pai dele, Manuel Francisco Lisboa, entalhador, escultor, mestre de obras. A mãe do Aleijadinho, escrava do próprio pai. Então nós sabemos só o primeiro nome, que era Isabel. Então quer dizer, ele não era branco, era mulato, sofreu com preconceito, sofreu. Apesar de ser forro, né, que ele foi reconhecido pelo pai. Começa a aprender a entalhar madeira aos 9 anos de idade com o pai dele. Aos 14 anos de idade ele vai para a cidade do Rio de Janeiro aprender arquitetura com Francisco Xavier de Brito. Aos 30 anos ele já era considerado um grande artista, mas não por esse apelido Aleijadinho, pelo nome dele, porque a doença dele começa a se manifestar a partir dos 40 anos de idade, tá? Da onde, a partir daí, também começa a surgir as suas maiores obras, porque ele passa a transferir todo o seu sofrimento para a arte. E ele vai falecer no dia 18 de novembro de 1814, morte natural por velhice. Tá? No entanto, a expectativa de vida no século XVIII era no máximo 50 anos, e ele faleceu com 84 anos de idade. Tá? E as suas maiores obras surgem exatamente mais próximo ao final da vida. E no caso, por que a gente nunca vai poder afirmar que tudo é do Aleijadinho? Porque quando a doença ela atacava, muitas vezes ele costumava ficar uma semana, 10, 15 dias sem poder trabalhar. E o meio de transporte também era precário. Como é que ele ia poder estar em várias cidades em Minas Gerais ao mesmo tempo? Então eu vou comprovar isso aqui para vocês aqui na igreja de São Francisco, aonde eu posso afirmar que é a obra dele, aquele conjunto estatuário do lado de fora, os púlpitos, a capela-mor e um lavabo na sacristia feito em pedra sabão. Mas e esses 6 altares laterais? Esses 6 altares laterais foram feitos pela escola dele, tá? Porque quando esses altares foram trabalhados, Aleijadinho estava trabalhando na obra da vida dele. Ele estava na cidade de Congonhas. Em Congonhas, ele não vê o conjunto concluído, tá? Porque ele só faz as obras e não vê lá o conjunto montado. E a igreja de São Francisco ele vê ela totalmente concluída, porque a igreja foi entregue à Irmandade em 1812 e ele faleceu em 1814. E além do Aleijadinho, aqui também trabalhou seu contemporâneo, o Manuel da Costa Taíde, nessa Taíde, onde o Aleijadinho esculpiu, a Taíde pintava. O Aleijadinho nasceu em Ouro Preto, tá? Então nós podemos falar que ele é ouro pretano, não é ouro pretense, tá, gente? E o Mestre Taíde nasceu na cidade de Mariana, então é marianense, tá? Também filho de português como africano. O Mestre Taíde também não era branco. E esta pintura do teto da igreja de São Francisco de Assis é considerada pelo IFAM uma das pinturas mais belas do Brasil. E a Unesco a compara essa pintura com a pintura da Capela Sistina. No entanto, o Mestre Taíde, gente, ele levou um total de 10 anos para fazer essa pintura. E por que eu chamei a atenção de vocês para entrarem na igreja e virem observando esse trabalho? Porque quem já entra na igreja e vem observando a pintura, dá uma impressão que ela é uma continuação da própria igreja. Porque o Mestre Taíde, ele retrata colunas sustentando os céus. E ele vai retratar o que? Uma festividade dentro do céu, a coroação da Virgem Maria. Então ele põe no centro a Virgem Maria sendo coroada, as partes laterais uma orquestra de anjos músicos e aos pés dela um rei tocando harpa. As pontas ele retrata os 4 doutores da Igreja Católica. Ele retrata São Gregórios, Santo Ambrósios, Santerinos e Santo Agostinos. Mas existe um detalhe interessante, que o Mestre Taíde, ele foi um artista muito audacioso. Não só ele, como Aleijadinho, muitas vezes nas suas obras, é comum de a gente encontrarmos críticas e homenagens. E no caso dessa pintura da Taíde, nós vamos encontrar as duas coisas.
Só para vocês compreenderem melhor, é bom lembrar que a Ordem Terceira Franciscana, ela é considerada uma ordem pobre. Por quê? Por causa do voto de pobreza de São Francisco de Assis. Então, quem aqui deveria frequentar? Somente pessoas pobres. Mas não era isso que ocorria. Quem aqui frequentava? Somente homens brancos e de posses. Se no caso de uma família que aqui pertencesse, tivesse um caso de mestiço, sabe o que acontecia com essa família, gente? Ela era expulsa da Irmandade. Então, vendo isso, o mestre Ataíde utilizou essa cultura para criticar essas pessoas que aqui frequentavam. E como ele vai fazer isso? Geralmente, quando nós assistimos algum filme, vemos algum retrato da Virgem Maria, eles não retratam a Virgem Maria com aquele traço de europeu. Aí observe a Virgem Maria da Ataíde e da pintura. Ela tem traço de europeu? Não tem, ela é mulata. Ela tem cabelo crespo, lábios carnudos, seios avantajados. Pode-se observar que a maior parte dos anjos são mulatos. Porque ele está criticando essas pessoas que aqui frequentavam. E ao mesmo tempo ele está fazendo uma homenagem. Ele está homenageando a família dele. O mestre Ataíde constituiu uma família com uma africana. E ele pintava diferente dos outros artistas. Porque essa pintura, na realidade, o que ele vai fazer? Aqui embaixo, onde nós estamos, ele faz todo o esboço na madeira. Depois monta os andaimes, monta todo o conjunto ao teto e vai pintando deitado. Então a posição correta de se ver essa pintura é deitado. No entanto, observando a pintura deitada, dá uma impressão que é uma pintura feita em 3D. Tá? E ele vai fazer esse trabalho de 1801 a 1811, lembrando que o próprio artista, ele produzia suas tintas, tá? Que eram materiais minerais e vegetais, tá, gente? No caso dos minerais, saíam desses produtos das minas de ouro, que é o famoso ocre de Vila Rica. Os vegetais, caldo de bananeira, aloeira e muito conhecido, né, o famoso urucum, tá? A única tonalidade que o artista ele não fabricava era a tinta azul, que era importada, tá? Aqui o cemitério fica do lado da igreja de São Francisco, vocês viram aqui, né? Obra do Aleijadinho.